Você conhece os 12 apóstolos, mas consegue lembrar quem foi Felipe? Pedro é a rocha, João, o amado, Judas, o traidor. Mas Felipe? A maioria se esquece dele. Hoje, vamos revelar a história do discípulo que viveu nas sombras, mas deixou um legado de fé que ecoa até hoje. Nas páginas da história cristã, entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, alguns nomes resplandeceram através dos séculos com histórias amplamente conhecidas. Pedro, o pescador que se tornou a rocha da igreja. João, o discípulo amado. Judas, lembrado pela traição. Mas há figuras cujas histórias permanecem nas sombras, cujas jornadas de fé não ecoam tão fortemente nos corredores do tempo. Felipe é um desses homens. Um apóstolo cuja história merece ser contada, cujo legado merece ser lembrado. Quem era este homem chamado Felipe? O que sabemos sobre sua vida antes de conhecer Jesus? Como foi seu chamado? Quais foram suas contribuições para os primórdios do cristianismo? E por que seu nome não ressoa com a mesma intensidade de outros apóstolos? Hoje, desvendamos a história deste discípulo fiel, este seguidor dedicado cujo nome significa amante de cavalos, mas cuja verdadeira paixão se revelou no amor por Cristo e pelo Evangelho. Nosso relato começa na pequena vila de Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Esta comunidade pesqueira, cujo nome significa Casa da Pesca, seria o berço não apenas de Felipe, mas também de André e Pedro. Nestas águas e nestas terras, Felipe cresceu sob o domínio romano, em uma Palestina culturalmente diversa, onde as tradições judaicas se misturavam com influências gregas e romanas. O texto bíblico não nos oferece detalhes sobre a infância ou juventude de Felipe. Como uma sombra no passado, esses anos permanecem obscurecidos pelo tempo. Mas podemos imaginar um jovem judeu crescendo nas tradições de seu povo, estudando as Escrituras, aprendendo um ofício, provavelmente ligado à pesca ou ao comércio local. Felipe, como muitos de seus contemporâneos, provavelmente ansiava pela libertação de Israel, pela vinda do Messias prometido nas antigas profecias. E então, um dia, tudo mudou. No Evangelho de João, encontramos o relato do chamado de Felipe. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Felipe, disse-lhe: "Siga-me." A simplicidade deste encontro esconde uma profunda transformação. Com apenas 2 palavras: "Siga-me." Jesus convidou Felipe para uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. O que havia naquele convite, naquele olhar de Jesus, que fez Felipe abandonar tudo para segui-lo? O texto não nos diz se houve hesitação, se houve questionamentos. Sabemos apenas que Felipe respondeu ao chamado. E imediatamente após seu próprio encontro com Jesus, Felipe procurou seu amigo Natanael, exclamando: "Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." Este momento revela algo crucial sobre Felipe: sua natureza entusiasmada e evangelística. Mal havia conhecido Jesus e já compartilhava a boa nova. Quando Natanael expressou ceticismo: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Felipe não argumentou nem teorizou. Sua resposta foi simples e profunda: "Venha e veja." Estas 3 palavras capturam a essência do testemunho cristão. Não apenas falar de Cristo, mas convidar outros a experimentá-lo pessoalmente. Felipe entendeu intuitivamente que algumas verdades precisam ser vivenciadas, não apenas explicadas. Este "venha e veja" seria uma marca de seu ministério, um convite à experiência direta, ao encontro pessoal com a verdade. À medida que seguimos a narrativa bíblica, encontramos Felipe como um dos 12 escolhidos para formar o círculo íntimo de Jesus. Durante 3 anos, ele caminharia com o Mestre, testemunharia milagres, ouviria ensinamentos, enfrentaria desafios e gradualmente compreenderia a verdadeira natureza da missão messiânica.
Enquanto Pedro, Tiago e João formavam um núcleo ainda mais íntimo dentro do grupo dos 12, Felipe aparece em momentos estratégicos dos evangelhos, revelando aspectos de sua personalidade e de sua jornada de fé. Um desses momentos ocorre durante a multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta que seguia Jesus, o mestre se volta para Felipe e pergunta: onde compraremos pão para toda esta gente comer? O evangelista João nos oferece um comentário revelador. Ele perguntava isso apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. A resposta de Felipe é reveladora. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sua mente prática e calculista imediatamente avaliou o problema em termos logísticos e financeiros. Ele viu a impossibilidade material, não a possibilidade espiritual. Este momento captura uma luta que muitos de nós enfrentamos: a tendência de limitar as possibilidades divinas às capacidades humanas. Jesus usaria este momento para ensinar a Felipe e a todos nós sobre fé, abundância divina e a capacidade de Deus de superar nossas limitações percebidas. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentaria milhares, deixando ainda 12 cestos de sobras. Um para cada apóstolo, inclusive Felipe, carregar como lembrança tangível daquela lição. Outro momento significativo na jornada de Felipe ocorre durante o último discurso de Jesus aos discípulos, na noite que antecedeu sua crucificação. Jesus falava sobre sua relação com o Pai, declarando: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E acrescentou: agora vocês o conhecem e o têm visto. É Felipe quem interrompe com um pedido que revela tanto sinceridade quanto incompreensão. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Sua solicitação demonstra um coração que busca genuinamente, mas ainda preso a concepções limitadas sobre a natureza divina. A resposta de Jesus é gentil, mas direta. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Este diálogo revela o processo de crescimento espiritual de Felipe e de todos os discípulos. Mesmo após anos caminhando com Jesus, havia verdades que ainda estavam sendo assimiladas, compreensões que ainda estavam amadurecendo. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, os Atos dos Apóstolos mencionam Felipe entre os discípulos reunidos no cenáculo, perseverando em oração e aguardando a promessa do Espírito Santo. Pentecostes transformaria aquele grupo de seguidores amedrontados em proclamadores destemidos da mensagem do Evangelho. A partir deste ponto, o Novo Testamento não nos oferece detalhes específicos sobre o ministério posterior de Felipe. Para preencher estas lacunas, recorremos a tradições eclesiásticas e registros históricos primitivos, que, embora não tenham o mesmo peso das Escrituras, oferecem vislumbres de como pode ter sido a continuação de sua jornada. Segundo estas tradições, após a dispersão dos apóstolos, Felipe teria levado o evangelho à Grécia, partes da atual Turquia e possivelmente até a Sítia, região que hoje compreende partes da Ucrânia e sul da Rússia. Eusébio de Cesareia, historiador do século IV, menciona que Felipe trabalhou na Frígia, região central da atual Turquia. Em Hierápolis, cidade famosa por suas fontes termais e pelo culto a divindades pagãs associadas à água, Felipe teria realizado um ministério significativo. Conta-se que ele confrontou o culto a uma serpente venerada como manifestação de uma divindade local. Através de sua pregação e testemunho, muitos se converteram à fé cristã. Esta atividade missionária não passou despercebida pelas autoridades locais. De acordo com essas tradições, Felipe enfrentou perseguição por sua ousadia em desafiar as práticas religiosas estabelecidas. Seu martírio teria ocorrido em Hierápolis, onde foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo alguns relatos,
ou decapitado, segundo outros. É importante ressaltar que existe uma certa confusão nas fontes históricas entre Felipe o apóstolo e Felipe o evangelista, ou diácono, mencionado em Atos 6 e 8. Alguns relatos podem ter mesclado as histórias destes dois personagens homônimos do cristianismo primitivo. Uma curiosidade relacionada a Felipe é a existência de um texto apócrifo chamado Evangelho de Felipe. Este documento, descoberto em 1945 na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, não foi escrito pelo apóstolo, mas recebeu seu nome. Produzido provavelmente no século III, o texto contém uma coleção de ditos e reflexões teológicas com influências gnósticas, não sendo reconhecido como escritura canônica pelas tradições cristãs principais. Por que, então, Felipe não alcançou a mesma proeminência histórica de Pedro, Paulo, João ou mesmo Tomé? Talvez porque sua história não contenha momentos de drama extremo, como a negação de Pedro, a conversão dramática de Paulo ou a dúvida emblemática de Tomé. Felipe parece representar a fidelidade constante, sem os altos e baixos emocionais que capturam a imaginação. Ou talvez porque seus principais campos missionários, Frígia, Sítia, não se tornaram centros do cristianismo primitivo como Roma, Éfeso ou Jerusalém. A história, infelizmente, costuma privilegiar os centros de poder em detrimento das periferias. Ou ainda, talvez o legado de Felipe tenha sido obscurecido por confusões históricas com seu homônimo, Felipe o Evangelista, cujas aventuras missionárias em Samaria e o encontro com o eunuco etíope são relatados em detalhes no livro de Atos. Independentemente das razões para seu relativo esquecimento, a história de Felipe nos oferece lições valiosas. Primeiro, sobre o chamado, como um simples siga-me pode reorientar toda uma existência. Segundo, sobre testemunho. O poder do venha e veja, do convite à experiência direta com Cristo. Terceiro, sobre crescimento espiritual, a jornada contínua de compreensão, mesmo para aqueles que caminharam fisicamente com Jesus. Felipe também nos ensina sobre os desafios da fé prática. Seu cálculo sobre o custo do pão revela nossa tendência humana de limitar as possibilidades divinas às nossas capacidades. Seu pedido para ver o Pai demonstra como podemos buscar manifestações extraordinárias quando o extraordinário já está diante de nós, corporificado no cotidiano. E, finalmente, Felipe nos lembra que a grandeza no reino de Deus não se mede pela proeminência histórica ou reconhecimento humano. Servos fiéis trabalham nas sombras, em lugares esquecidos pelos registros históricos, mas eternamente significativos no livro da vida. Das margens do Mar da Galileia às planícies da Ásia Menor, Felipe carregou a mensagem transformadora que havia experimentado pessoalmente. Ele viveu o que havia proclamado a Natanael: venha e veja. Viu, acreditou, proclamou e, segundo a tradição, derramou seu sangue por esta fé. Quando pensamos nos apóstolos, não deixemos de lado os menos conhecidos. Em suas histórias, frequentemente encontramos reflexos mais próximos de nossas próprias jornadas, sem os holofotes dos grandes líderes, mas com a mesma dedicação, os mesmos desafios, a mesma fé perseverante. Felipe nos ensina que não é necessário ser o mais proeminente para ser profundamente impactante. Não é preciso ter as maiores histórias para viver uma grande história. Às vezes, a verdadeira grandeza está na consistência silenciosa, na fidelidade cotidiana, no convite simples mas transformador: venha e veja. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo antigo, o legado de Felipe continuou vivo nas comunidades que ele ajudou a estabelecer. Igrejas na Ásia Menor preservaram sua memória, e seu nome eventualmente seria honrado com a dedicação de templos e a inclusão em calendários litúrgicos. Na cidade de Hierápolis,
onde a tradição situa seu martírio, escavações arqueológicas revelaram uma igreja bizantina do século V dedicada a São Felipe. Construída sobre uma colina com vista para as famosas formações de calcário branco da região, esta igreja martírio se tornou um local de peregrinação, onde cristãos vinham honrar a memória do apóstolo e buscar inspiração em seu exemplo de fidelidade. O mundo mudou dramaticamente desde os dias em que Felipe caminhava pelas estradas poeirentas da Galileia ou pregava nas ruas movimentadas das cidades greco-romanas. Impérios surgiram e caíram, civilizações floresceram e desapareceram, tecnologias transformaram radicalmente a experiência humana. Mas a essência da mensagem que Felipe proclamou permanece inalterada. O convite a vir e ver, a experimentar pessoalmente o poder transformador do encontro com Cristo. Nos dias de Felipe, o cristianismo era um movimento nascente, visto com suspeita pelo establishment religioso judaico e com curiosidade ou desdém pelo mundo greco-romano. Hoje, após 2 milênios, a fé cristã se espalhou por todos os continentes, adaptando-se a incontáveis contextos culturais, enquanto preserva sua mensagem central. O que Felipe pensaria se pudesse contemplar o desenvolvimento do movimento que ajudou a iniciar? Certamente se maravilharia com sua expansão global. Talvez se entristeceria com suas divisões. Provavelmente se inspiraria com seus inúmeros exemplos de amor sacrificial e serviço desinteressado ao longo dos séculos. E o que diria às gerações contemporâneas? Talvez nos lembraria que o cristianismo não é primariamente um sistema de crenças, mas um encontro pessoal. Que não basta conhecer sobre Jesus, é preciso conhecer Jesus. Que a fé autêntica sempre nos leva além de nossas limitações percebidas, além de nossos cálculos humanos, para o reino da possibilidade divina. Felipe também nos recordaria que o verdadeiro discipulado tem um custo. Para ele significou deixar sua vila natal, suas redes de relacionamento, seu meio de subsistência. Significou enfrentar incompreensão, rejeição e, eventualmente, perseguição violenta. No entanto, ele considerou tudo isso um pequeno preço a pagar pela alegria de servir àquele que transformou sua vida. Em um mundo fragmentado por divisões étnicas, políticas e religiosas, o exemplo de Felipe nos desafia a construir pontes em vez de muros. Seu ministério cruzou fronteiras culturais, levando uma mensagem de reconciliação e esperança a povos diversos. Em uma era de individualismo exacerbado, sua dedicação à comunidade dos discípulos nos convida a redescobrir o valor da jornada compartilhada. A história de Felipe, o apóstolo, pode não ocupar muitas páginas nos livros de história. Seu nome pode não ecoar com a mesma frequência de outros seguidores de Jesus, mas seu impacto transcende o reconhecimento histórico. Cada vez que alguém convida um amigo a vir e ver, a experimentar pessoalmente o poder transformador do Evangelho, o espírito de Felipe vive. Cada vez que um crente abandona cálculos meramente humanos para confiar na abundância divina, o exemplo de Felipe inspira. Cada vez que um seguidor de Jesus atravessa fronteiras culturais para compartilhar a boa nova, o legado missionário de Felipe continua. Felipe, o amante de cavalos, encontrou algo mais valioso que qualquer tesouro terreno para amar. Encontrou Jesus, o Messias, e dedicou sua vida a segui-lo e a apresentá-lo a outros. Seu nome pode ter sido parcialmente esquecido pelos livros de história, mas sua vida permanece como um testemunho eloquente de que a verdadeira grandeza não está no reconhecimento público, mas na fidelidade privada. Nas palavras atribuídas a outro grande missionário cristão, Jim Elliot, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Felipe deu sua vida, algo que eventualmente todos perderemos, para ganhar uma herança eterna. Seu exemplo nos convida a fazer o mesmo cálculo de valores, a mesma inversão radical de prioridades.
Ao encerrarmos esta reflexão sobre a vida do apóstolo Felipe, somos convidados a considerar nossa própria resposta ao chamado de Jesus. Como reagiríamos a um simples "siga-me"? Quais seguranças estaríamos dispostos a abandonar? Que fronteiras estaríamos dispostos a cruzar? Que sacrifícios estaríamos prontos a fazer? Felipe, o nome esquecido entre os 12, nos convida a redescobrir a simplicidade radical do discipulado cristão, ouvir o chamado, seguir o Mestre e convidar outros a vir e ver. Em um mundo de complexidades crescentes, esta simplicidade ressoa com poder renovado. Que possamos, como Felipe, ouvir e responder ao chamado divino em nossas vidas. Que possamos, como ele, descobrir que nenhum sacrifício é grande demais quando comparado à alegria de seguir o Cristo. E que possamos, inspirados por seu exemplo, convidar nosso mundo a vir e ver, a experimentar pessoalmente o poder transformador do Evangelho. Pois no final, não importa se nossos nomes são lembrados ou esquecidos pela história humana. O que importa é que estejam escritos no livro da vida, como servos fiéis que, como Felipe, ouviram o chamado e responderam com todo o coração, toda a alma, toda a mente e todas as forças. Seguirei. Felipe talvez não seja o mais lembrado, mas foi um dos mais fiéis. Ele ouviu, siga-me, e seguiu até o fim. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. E convide outros com as mesmas palavras de Felipe. Venha e veja.